Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O plenário aprova atendimento prioritário em exames de perícia no caso de mulheres vítimas de violência doméstica. E a reforma da Previdência termina o prazo para os deputados apresentarem emendas que buscam modificar o texto do governo em análise na comissão especial. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. O texto do governo da reforma da Previdência recebeu 146 sugestões de mudanças, inclusive de deputados governistas. Alguns deputados pedem mais prazo para apresentar novas emendas. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pichitsky. E hoje à tarde, a Comissão da Reforma da Previdência tem nova audiência pública, dessa vez para discutir o orçamento da Previdência. Hoje é quarta-feira, 15 de março. Agora em Brasília, 8 horas e 48 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Os deputados também aprovaram uma urgência para algumas propostas. Isso permite que elas sejam votadas diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. E depois da ordem do dia, foi realizada uma sessão solene contra as reformas da Previdência e Trabalhista. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que permite às mulheres vítimas de violência fazer exames periciais com prioridade. A mulher vítima de violência, primeiro, chega e fica exposta. Segundo, se demoram 5 horas, 6 horas, 24 horas, essa prova é perdida e o juiz não consegue fazer o trabalho dele e condenar aquele marido agressor, aquele pai agressor, aquele namorado agressor, aquele homem que agride a mulher dentro de casa, dentro do sossego do seu lar. E por essa razão, eu acabei apresentando esse projeto de lei que prevê exatamente isso, celeridade no processo. Foi aprovada a urgência para o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. A proposta estabelece moratória da dívida por 3 anos em troca de medidas de ajuste fiscal, como privatização de empresas e proibição de realizar concurso público e reajustar salários de servidores. Vamos votar a favor, vamos inaugurar esse debate. Há muitas sugestões que hão de aperfeiçoar o projeto, mas não podemos fugir à nossa responsabilidade de votar um projeto, uma lei de recuperação fiscal dos entes federados brasileiros. Essa proposta é draconiana. Aqui está se dando um aval generalizado para a privatização absoluta de todos os bens públicos dos estados, como se fez criminosamente com a SEDAI no Rio de Janeiro. Também foi aprovada a urgência para a proposta que convalida a concessão de incentivos fiscais pelos estados sem o aval do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Os incentivos foram feitos com o objetivo de atrair investimentos. Ficaram conhecidos como guerra fiscal entre os estados e são questionados na Justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que o Supremo Tribunal Federal está para julgar o assunto e que ele se comprometeu a votar a matéria na Câmara ainda este mês. É claro que uma questão federativa como essa, nós temos que dialogar. Não se trata de prejudicar Estado A ou Estado B. E esse é o compromisso da minoria de ajudar na busca de uma solução que envolva todos os Estados. Entendemos que essa discussão deveria ser no âmbito da reforma tributária. E no momento que os Estados vivem um momento muito difícil, seria de extrema mau gosto novamente onerar os estados com incentivando a guerra fiscal. E o plenário da Câmara deu regime de urgência a outras 2 propostas. Uma delas prevê a suspensão da carteira de habilitação do motorista flagrado em crime de contrabando. E a outra aprova um acordo internacional assinado entre Brasil e Peru para cooperação econômica. E depois das votações, o plenário da Câmara realizou uma sessão solene para vigília contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Bom, e para falar sobre o plenário, a gente vai direto para o Salão Verde, onde está a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Esse debate, então, sobre a Previdência, esse tema que está nas comissões especiais, acabou ontem indo também para o plenário na forma de uma sessão solene. Mas qual é a expectativa para hoje no plenário, Carol?
Pois é, Vera, vamos continuar falando um pouquinho dessa reforma da Previdência que tomou ontem o plenário e hoje está ocupando aí várias cidades brasileiras com manifestações. Em São Paulo, a gente tem notícias de que são mais de 140 quilômetros de lentidão em várias vias da cidade, metrô e ônibus não estão funcionando. Aqui em Brasília, o Ministério da Fazenda amanheceu ocupado por manifestantes. Então, a gente vê que a discussão da reforma da Previdência que está lá na comissão especial, hoje tem mais uma audiência pública acontecendo por lá, está também na sociedade. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Edmilson Rodrigues, ele é do PSOL do Pará. Deputado, essas manifestações populares mudam alguma coisa do que está sendo debatido aqui dentro da Câmara? Olha, tenho total convicção de que é apenas o início de uma grande mobilização nacional. Eu sou um apoiador, sou de origem sindicalista e apoio esse movimento que se denomina Povo Sem Medo. E o povo tem que perder qualquer resquício de medo de enfrentar essa atrocidade que o governo tenta cometer para inviabilizar o direito ao trabalho e inviabilizar o direito à aposentadoria após décadas de trabalho. Então, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência são o retorno a um período pré-Lei Áurea. Então, não é admissível o que tentam fazer com essas duas propostas de reformas que destroem a dignidade do nosso país. Deputado, ontem acabou o prazo para apresentação de emendas em relação à reforma da Previdência. Foram 146 emendas apresentadas, entre elas emendas relacionadas a pontos específicos como benefícios assistenciais, aposentadoria de professores, dos trabalhadores rurais. Sobre as regras dos trabalhadores em geral, muitas emendas tentam mudar, mexer aí na questão da idade mínima, das regras de transição, da equiparação da idade homem-mulher, cálculo de benefícios e também da pensão por morte. O que o senhor acha que pode de fato mudar na discussão lá na comissão especial? Olha, a minha vontade é que o povo se mobilize e que esse projeto seja engavetado. Não há como admitir que depois da denúncia do Janot, da segunda lista, nós tenhamos o presidente do Senado, vários senadores, além dele, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e me parece vários deputados que ainda não foram divulgados seus nomes, comandando projetos de reforma que são absolutamente contrários aos interesses populares. Então nós queremos urgência nisso e espero que não seja sequer votado. Agora, há propostas de emenda que são de redução de danos. Para ter uma ideia, o estado mais rico do país, São Paulo, pega o bairro de Capão Redondo, as pessoas vivem até os 54 anos. Como é que vai se aposentar aos 65 no mínimo? A região norte, nordeste, 68 anos. Em alguns estados, 66, 64 anos é o máximo em que se vive, do ponto de vista dos índices do IBGE. E as pessoas querem aprovar um projeto que tem como idade mínima móvel para aumentar, conforme a expectativa de vida, iniciando em 65 anos. É totalmente absurdo e nós não podemos admitir isso. Deputado, respondendo uma pergunta que a Vera fez no início, a gente vai falar um pouquinho sobre a pauta do plenário. Você tinha reunião de líderes marcada ontem, acabou sendo adiada. O que a gente sabe do que pode ainda ser votado essa semana, deputado? O senhor arriscaria aí algum projeto que ainda pode ser votado? Olha, dado o clima de denúncias envolvendo parlamentares, políticos, ministros, ex-presidentes, eu creio que a tendência é que se esvazie, que se faça no máximo aqui uma pauta consensual. E eu, pessoalmente, falei ontem com o presidente, esperaria muito que nós votássemos aqui uma espécie de homenagem aos heróis da Batalha de Suez. São apenas 600 e poucos soldados que arriscaram suas vidas por mais de 10 anos. O mais novo tem 75 anos. Só do Rio de Janeiro foram 5 mil, foram milhares. E, infelizmente, o Congresso ainda não aprovou essa lei que vai garantir uma pensão especial para eles até o fim das suas vidas. Deputado Edmilson, muito obrigada. A gente volta com a Vera no estúdio. Obrigada, Carol, deputado. E a reforma da Previdência foi o principal assunto discutido nesta terça-feira também, que reuniu o presidente da Câmara, numa reunião onde esteve o presidente da Câmara, líderes governistas e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. O deputado Rodrigo Maia defendeu que o texto seja aprovado sem mudanças e comentou o ponto da reforma que equipara a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. A discussão da idade de homens e mulheres. Eu acho que, e pelo que a gente tem visto de pesquisas, há um forte apoio da sociedade nesse equilíbrio. Aliás, é um pleito
também das mulheres há muitos anos, que é exatamente não ser tratada de forma diferente dos homens. Então, eu acho que a idade mínima, a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, cada vez maior, isso a reforma política vai ter que tratar também, a participação maior das mulheres na política. Então, acho que esse tema também é um tema que a gente precisa superar. Há um pleito das mulheres, né, de não ser tratadas, né, como apêndice dos homens. Então, as mulheres querem uma participação mais efetiva no mercado de trabalho, na sociedade, estão certo, na política, e acho que na hora que o governo caminha para uma reforma da Previdência, é óbvio que o correto é que se caminhe para esse equilíbrio onde as mulheres e os homens tenham a mesma idade, né, mínima para aposentadoria. Se a gente for começar a dilapidar a reforma da Previdência, daqui a pouco os efeitos da reforma da Previdência serão inócuos. Então, o nosso papel e o nosso desafio, né, daqueles que confiam e entendem a importância da reforma da Previdência, como os que estavam hoje aqui na reunião pela manhã, comandado pelo presidente da comissão, o deputado Marum, o nosso desafio é mostrar aos parlamentares que essa matéria precisa ser votada, precisa ser aprovada. A gente volta então com a Carol Nogueira lá no Salão Verde. A Carol está com mais um líder aí para a gente falar sobre a pauta de votações da Câmara. Pois é, Vera, e falar também sobre a reforma da Previdência, que é esse assunto que não sai da pauta aqui da Câmara, né? Embora ainda esteja lá na comissão especial. Quem está aqui comigo é o deputado Jovair Arantes, que é líder do PTB. Deputado, bom dia. Dia de manifestações, parece, manifestações populares no país inteiro em relação a essa reforma. Qual que é a expectativa do senhor? O senhor acha que isso pode ter algum impacto aqui dentro? Não, eu acredito que a manifestação é um bem importante que a sociedade tem de se posicionar, de reclamar, de colocar o seu contraditório, mas nós temos uma obrigação muito importante, o deputado que aqui está tem uma obrigação de fazer com que as coisas aconteçam para que o Brasil do amanhã e o Brasil de hoje possam se sintonizar. Nós temos hoje um país com dificuldades enormes, econômicas, sociais, políticas, crise moral, crise ética, crise econômica. Então nós precisamos de achar um caminho, né? E as reformas são necessárias. Essa reforma da Previdência está aqui há muitos anos. Eu me lembro que eu também estou aqui há muitos anos. Na época que Fernando Henrique foi presidente da República, foi apresentado esse projeto para fazer uma reforma e nós fizemos uma proposta que pudesse ser feita para instalar a partir de 2015, né? O governo não aceitou, ficou sem a reforma e nós já estamos em 17. Significa que já se perderam mais de 20 anos só na busca da tentativa de aprovação dessa previdência, da reforma. Deputado, e na comissão especial ontem acabou o prazo para apresentação de emendas, foram 146 emendas sobre vários assuntos, a questão da equiparação da idade entre homens e mulheres, idade mínima, a questão da aposentadoria rural. O que o senhor acha que pode de fato mudar na discussão desse projeto? Olha, o projeto que veio para cá é um projeto in natura, vamos dizer assim, bruto, né? E nós temos que lapidá-lo, nós temos que fazer com que ele possa ser mais próximo da realidade da sociedade. Eu continuo defendendo uma transição nessa discussão da reforma. Nós não podemos fazê-la seca como estão propondo. É necessário que a gente possa aprofundar nessa discussão e amenizar. Nós não precisamos de fazer essa reforma tão abruptamente, vamos dizer assim. Nós podemos ter um escalonamento para que a sociedade não venha pagar um preço muito caro e ter um prejuízo muito grande no que diz respeito aos seus direitos. Então nós estaremos discutindo agora com mais tranquilidade. Nós temos no nosso partido, eu designei 2 excelentes deputados para estarem lá, Arnaldo Faria de Sá e a Cristiane Brasil, que são 2 deputados da área, que entendem muito desse processo e com certeza nós vamos ajudar a fazer com que o projeto seja mais palatável para a sociedade. Deputado, sobre pauta de plenário, a gente tem aí uma reunião de líderes que foi adiada já algumas vezes, tinha a expectativa de instalação das comissões permanentes hoje. O que aconteceu? Por que isso está sendo adiado? Qual a expectativa do senhor para a votação em plenário? Não tem uma noção clara das razões do adiamento até agora. Está programada agora, finalmente, parece que para agora às 9 horas, uma reunião que possa já definir os presidentes das comissões para que eles possam começar a trabalhar nas suas comissões. Eu estou aqui para isso, eu vou para a reunião agora, vou escolher a comissão que cabe ao nosso partido, ao PTB, e a partir daí, se o presidente tocar a casa como tem que ser tocada, evidentemente a gente retoma os trabalhos de uma forma mais intensa, né? A pauta, como sempre, uma pauta que tem todo tipo de matéria aqui dentro que você pode discutir a que você quiser. Agora, tem algumas matérias prementes da sociedade que nós temos que insistir nelas.
Nós temos que insistir nessa questão da modernização das leis trabalhistas, nós temos que insistir na questão, nessa reforma previdenciária, é importante para o país, a sociedade exige, o país precisa, nós precisamos de uma tranquilidade jurídica para que as pessoas voltem a investir, para que o investidor internacional também volte ao Brasil. Então nós temos muita tarefa a fazer. Nosso partido está pronto para isso e com certeza linkado no propósito da sociedade brasileira para que a gente possa avançar. Deputado Juvair Arantes, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente volta com a Vera. Obrigada, Carol. O deputado que acabou de chegar, né? Então ele veio para essa reunião, mas a gente já antecipa dizendo que a reunião, corrige, né? Dizendo que a reunião dos líderes que ia combinar aí então a eleição para as comissões permanentes da Câmara, que estava marcada inicialmente para essa manhã às 9 horas, ela foi cancelada e um novo horário ainda vai ser remarcado. A gente continua, então, o jornal falando sobre reforma da Previdência ainda, que é um tema frequente e que está em debate em vários países do mundo. O Brasil não está sozinho nesse debate, a questão é ponderar as diferentes alternativas que cada país encontrou. E foi com esse objetivo que a Comissão Especial que analisa a reforma promoveu um seminário nesta terça-feira. O Chile tem um modelo diferente do brasileiro. Lá, cada um contribui para uma conta própria. Em 2008, o modelo teve que ser revisto. 60% dos chilenos não conseguiram contribuir pelo tempo mínimo de 20 anos. O sistema de capitalização individual apresentava problemas sérios no tocante a oferecer taxas de substituição suficientes e de cobertura suficiente para aqueles grupos como as mulheres, os trabalhadores autônomos ou independentes, jovens, em especial aqueles trabalhadores de ingresso ou de renda baixa. O Canadá tem um modelo mais antigo, com 3 níveis. Um básico, que é público, um intermediário, que é privado, com participação das empresas e dos empregados, e um terceiro nível particular, que é poupança. Lá, a preocupação é com o gasto com o idoso, que se não tiver uma boa aposentadoria, recorre a outros serviços públicos. Quanto menos dinheiro as pessoas têm quando elas estão mais velhas, será maior o custo para elas tomarem conta da saúde deles. A Itália passou por uma série de mudanças na Previdência. Por isso, os erros de lá podem servir como exemplo. Um deles é o custo político da reforma, principalmente na regra de transição. O legislador considerou politicamente pouco conveniente intervir sobre as gerações mais numerosas e mais interessadas com a aposentadoria, limitando assim o efeito de redução de custos. É evidente, porém, que a eficácia de qualquer reforma de aposentadoria depende mais das regras transitórias do que do regime definitivo. A regra de transição dos italianos, os custos permanentes dos canadenses, o tempo mínimo de contribuição dos chilenos, elementos de um debate também brasileiro. Os depoimentos trazidos nessa tarde por representantes de outros países mostram que o caminho escolhido pelo governo federal brasileiro está inteiramente equivocado. Nós estamos caminhando na contramão daquilo que deu certo em outros países, como mostraram seus representantes aqui hoje. O governo discorda. A conta não fecha. Isso a oposição está cega, mas os conferencistas internacionais estão apontando. O fator principal é menos gente nascendo, muito mais gente vivendo e o nosso fenômeno, e o nosso sistema de solidariedade, de repartição. Quem trabalha agora está pagando para o aposentado de agora. Amanhã vai ter menos gente, mas muito aposentado. As experiências internacionais ajudam a gente a construir um quadro com os nossos próprios problemas. E aos poucos vai se formando a massa crítica necessária para encontrar também as nossas soluções. Outra peça desse quebra-cabeça chegou hoje à Câmara dos Deputados, o cálculo atuarial. Essa é a conta que o governo faz para dizer, por exemplo, que no futuro o déficit da Previdência vai passar de R$1 trilhão. Essa conta inclui algumas expectativas, como, por exemplo, de crescimento do país, de arrecadação da Previdência e até mesmo do número de idosos. Esse debate promete e vai ser feito na tarde desta quarta-feira na Comissão Especial da Reforma da Previdência. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e mais 160 entidades estiveram aqui no Congresso Nacional nesta terça-feira para defender uma reforma da Previdência mais branda. Em oposição a essa ideia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com integrantes do PSB para defender as mudanças propostas pelo governo.
A Ordem dos Advogados do Brasil e mais 160 entidades vieram até o Congresso apresentar uma carta aberta à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. O documento afirma que as regras contidas na proposta enviada pelo governo são exageradamente duras. As entidades foram recebidas pelo presidente da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O presidente da OAB defendeu uma reforma mais branda. A Ordem quer isto, juntamente com todas as entidades que participam deste movimento, nós queremos apresentar à sociedade brasileira uma alternativa de reforma da Previdência sem que nós tenhamos retrocessos sociais, sem que nós tenhamos prejuízo para a sociedade. E o ministro Henrique Meirelles também veio hoje à Câmara. Ele se reuniu com parlamentares do PSB para debater a reforma da Previdência. O ministro tem vindo ao Congresso com frequência para defender a reforma junto aos partidos políticos. Meirelles afirmou que a proposta do governo é equilibrada. A idade média de aposentadoria no Brasil é 59 anos de idade. É uma das menores do mundo. O México é 72. E tem condições de vida parecidas com o Brasil. O deputado Danilo Fortes, do PSB do Ceará, falou sobre a posição do partido depois da reunião. A bancada ela vai partir para construir um consenso de uma proposta e vai discutir em cima dessa proposta. E na matéria do relator, ela tanto pode ter posição para modificar algumas propostas, como também pode ter alguma supressão, né, de algum texto que venha de encontro ao pensamento da bancada. Agora, boicote a matéria, isso não vai encontrar no PSB. E vamos agora ao vivo, então, para o corredor das comissões, conversar com a Mariana Prischitsky, que tem a agenda dos debates por lá hoje. Bom dia, Mariana. A gente já antecipou que Previdência vai estar em debate hoje, né? É isso. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Como vimos na reportagem do Tiago Ramos, hoje à tarde tem uma audiência pública na Comissão Especial da Reforma da Previdência para tratar do orçamento da Previdência. Entre os convidados está o professor Cláudio Puti, que é da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará, que já foi, inclusive, deputado, alguns outros especialistas e também um representante do Ministério da Fazenda. Na Comissão da Reforma Trabalhista, hoje a discussão vai ser sobre teletrabalho, uma audiência pública para discutir as possibilidades de teletrabalho no Brasil. Também tem a audiência da comissão externa que investiga o desaparecimento de 19 pessoas, sendo 12 brasileiros em Bahamas. Nessa audiência pública de hoje vai ser ouvido delegados da Polícia Federal que participam da Operação Piratas do Caribe, e também tem uma audiência, tem uma reunião hoje à tarde, pode ser votada na comissão especial que analisa a reforma da legislação de direitos autorais, que é um projeto de lei com 50 projetos apensados, e pode ser votado o relatório final da deputada Renata Abreu, do PTN de São Paulo. A relatora do projeto defende regras mais justas nessa questão para cobrança pelo uso de direitos autorais, o que, segundo ela, diminuiriam a inadimplência e seria uma forma de valorizar o autor das obras brasileiras. Além disso, na agenda das comissões à tarde aqui na Câmara, tem uma nova audiência pública da comissão que analisa a PEC, a proposta de emenda à Constituição, de rodeios e vaquejadas, e também hoje de manhã tem mais uma tentativa da CPI, FUNAI e INCRA 2 de votar 3 requerimentos do relator, deputado Nilson Leitão. Essas são, portanto, as previsões aqui do corredor das comissões, já que hoje acabou cancelada a eleição dos presidentes das comissões permanentes. Vera. Obrigada, Mariana. Bom, a gente muda um pouco de assunto. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, revelou nesta terça-feira estar sofrendo nos últimos dias reiteradas ameaças de morte, direcionadas também à família do parlamentar. O caso foi levado ao presidente da Câmara através do partido. Segundo o vice-líder do PSOL, Chico Alencar, Rodrigo Maia concordou em pedir oficialmente ao Ministério da Justiça proteção policial a Jean Willis. O presidente Rodrigo Maia disse que a Câmara vai assumir a defesa do deputado e a investigação. Amanhã iremos, inclusive, no ministro da Justiça para que isso não fique deixado como algo irrelevante. É muito grave, estamos muito preocupados. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. O plenário aprova projeto de lei que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Reforma da Previdência. Termina o prazo para a apresentação de emendas dos deputados para modificar o texto do governo. Foram apresentadas 146 emendas. Agora em Brasília, 9h12. E você vai ver depois do intervalo
Deputados debatem proposta que eleva rodeios e vaquejadas à condição de patrimônio imaterial da cultura brasileira. E mais. A comissão aprova projeto que obriga motoristas de transporte coletivo a fazer curso de proteção ao ciclista. Em Brasília, 9 horas e 14 minutos. O Câmara hoje está de volta. No último dia 9, se comemorou o Dia Internacional do Rim. Para celebrar a data, um grupo de parlamentares e especialistas promoveu um encontro aqui na Câmara com o objetivo de alertar para os cuidados que se deve ter com esse importante órgão do corpo humano. Cada ser humano tem 2 rins. Eles são responsáveis por filtrar e eliminar por meio da urina as impurezas do nosso organismo. Se eles deixam de funcionar, a pessoa pode morrer. Aproximadamente 12 milhões de brasileiros apresentam algum grau de insuficiência renal. Para lembrar a importância do cuidado com este órgão do corpo humano, a Câmara realizou um evento no Espaço do Servidor. Na ocasião, o médico Marcelo Nonato fez o lançamento do livro A Escolha Certa na Doença Renal Crônica. A gente vai orientar a partir do livro. O livro é um guia de como ajudar tanto os pacientes quanto os familiares a se dar com essa nova realidade que os pacientes encontram. No evento, foi lembrado que os principais sintomas da doença renal são a falta de apetite, cansaço, palidez, inchaço nas pernas, aumento da pressão arterial e alteração dos hábitos urinários. A doutora Carmen Branco explica quais pessoas compõem o chamado grupo de risco. Pessoas que vão ter mais risco de ter a doença, que são os hipertensos, os diabéticos, as pessoas acima dos 65 anos e pessoas com doenças hereditárias na família, alterações renais e obesidade. Estudos mostram ainda que 70% dos pacientes que fazem hemodiálise descobrem a doença tardiamente. O deputado Vinícius Carvalho, um dos idealizadores do evento, explica que o diagnóstico nos estágios iniciais da doença pode ajudar no tratamento. E muitas pessoas no Brasil têm problema de rins e ainda não diagnosticaram. E quando tiver um diagnóstico, pode ser irreversível o quadro dela. E a proposta de emenda à Constituição que eleva rodeios e vaquejadas à condição de patrimônio imaterial da cultura brasileira voltou a ser debatida em audiência pública aqui na Câmara. A vaquejada é um evento que atrai multidões em várias partes do país, especialmente no Nordeste, mas coloca em lados opostos os apoiadores, que defendem a atividade como tradição popular, e os críticos, que consideram isso uma crueldade contra os animais. Até o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, julgando inconstitucional uma lei estadual que permitia a atividade. Essas opiniões voltaram a se chocar em audiência da comissão especial que analisa uma proposta de incluir vaquejadas e rodeios na Constituição como patrimônio imaterial brasileiro. Para essa médica veterinária, os animais podem sofrer fraturas e chegar a ter a cauda arrancada durante as provas. Existe uma grande quantidade de animais que ficam com lesões nos membros, lesões corporais, vêm a óbito, têm dificuldade de locomoção depois dessas provas. Ou seja, a prova da vaquejada é intrinsecamente cruel.
Já este advogado defende que a vaquejada não causa maus tratos aos animais e ressalta a importância da atividade para a economia de cidades do Nordeste. Em Alagoas, nós temos mais de 11 mil empregos gerados através da vaquejada. Supera o 11º setor da economia que mais emprega e supera o setor cloroquímico, que é a maior indústria que nós temos no estado. O presidente da comissão considerou que o debate trouxe contribuições importantes para embasar o relatório sobre a proposta, que deve ser apresentado no início de abril. É sempre importante a gente dar o direito do contraditório. É uma matéria que é polêmica, uma matéria que gera bastante debate e cada um se posicionou de uma forma muito importante, muito produtiva. A Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto que obriga motoristas de transporte coletivo a passar por um curso de proteção ao ciclista, como um pré-requisito para exercer a profissão. O objetivo é reduzir a mortalidade de ciclistas no trânsito. No Brasil, cerca de 2.000 ciclistas morrem atropelados todos os anos. Para tentar reduzir os números dessa tragédia, a Câmara analisa um projeto de lei que obriga os motoristas de ônibus urbanos a fazer um curso de proteção aos ciclistas. O treinamento será obrigatório para adquirir a carteira de motorista profissional e toda vez que for renovar o documento. A ciclista Kátia Maia defende o projeto. O motorista de coletivo tem que ter essa noção de que o ciclista, a bicicleta é um veículo, precisa respeitar, tem uma vida ali em cima daquela bicicleta. Lucas Lopes é diretor de uma empresa de ônibus de Brasília que já oferece anualmente um curso de educação no trânsito para seus motoristas. Mas é contra uma lei nacional sobre o assunto, porque, para ele, as condições do trânsito variam muito de uma cidade para outra. É importante, sim, manter a mobilidade e a flexibilidade das empresas quanto ao treinamento, não engessando a modalidade de cada empresa, porque ela simplesmente atende às demandas e às necessidades de cada região. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser enviada ao Senado. Se virar lei, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é quem vai editar as normas para este curso de proteção aos ciclistas. O deputado Remídio Monay foi o relator do projeto na Comissão de Viação e Transportes. As grandes cidades estão implantando cada vez mais a ciclovia na cidade. Com isso, facilita a entrada de mais ciclistas, incentiva o ciclista a ir para a rua. Que a gente possa cada vez mais sensibilizar os motoristas que o maior tem que sempre proteger o menor. Vamos então para as últimas informações lá do Salão Verde com a Carolina Nogueira. Pois é, Vera. Sessão extraordinária estava convocada para agora às 9 horas da manhã. A gente ainda está aguardando aí ter mais quórum na casa. Poucos deputados chegaram até agora, na expectativa de que essa sessão extraordinária de fato aconteça. Reunião de líderes também estava marcada para as 9 horas da manhã, mas ainda não está definido que horas que ela deve acontecer ao longo do dia de hoje, para definir não só a pauta de votações, mas também como é que fica a eleição para a presidência das comissões permanentes da casa. Tem sessão ordinária também convocada para as 2 horas da tarde, Vera. Muito obrigada, Carol. Bom dia para você. Bom dia. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário aprova projeto de lei que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Reforma da Previdência. Termina o prazo para a apresentação de emendas dos deputados para modificar o texto do governo. Foram apresentadas 146 emendas. Deputados debatem proposta que eleva rodeios e vaquejadas à condição de patrimônio imaterial da cultura brasileira. E a Comissão de Transporte aprovou um projeto que obriga motoristas de transporte coletivo a passar por curso de proteção ao ciclista. Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 15 de março. Neste momento em Brasília, 9 horas e 21 minutos. Para você, um ótimo dia.